E aí, família Núcleo, Jonatas Rocha por aqui, nessa cronologia maravilhosa, e hoje vamos falar sobre o juízo final. No vídeo passado nós vimos sobre o milênio, esse período que Jesus governará essa terra maravilhosa, vai dar tudo certo. Mas, ao final do milênio, Satanás será solto por um período de tempo. Isso é o que diz Apocalipse 20, versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E ele será solto para que possa então tentar as nações. Lembra aquela galera que Jesus, na sua infinita misericórdia, permite que eles entrem no milênio com os seus corpos comuns, naturais, que vão até morrer? Eles vão ter filhos no milênio. E essas pessoas vão nascer em um lugar, em um espaço de tempo, onde Satanás estará preso e não vão ter a oportunidade de ser tentados por ele. Então, assim como Satanás tentou Adão e Eva no jardim, um lugar onde Deus ele estava com os homens ali, esses homens serão tentados por Satanás nessa última hora do milênio. Satanás até conseguirá enganar algumas pessoas para subir contra o governo do Senhor Jesus, mas o versículo 9 de Apocalipse 20 diz: subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E é aqui que começa o juízo de Deus contra Satanás, os seus demônios e todos aqueles que desobedecem a sua palavra. Versículo 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Por isso, esqueça esse negócio que Satanás é o rei do inferno, é o príncipe do inferno, que lá ele vai atormentar as pessoas com tridente. De modo algum, ele será atormentado junto com o falso profeta, junto com a besta, junto com todos aqueles que desobedecem à verdade. Então, a partir do versículo 11 até o versículo 15, a gente vê esse juízo final acontecendo. João diz: então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Parece muito assustador, né? Mas eu e você não precisamos temer, pois a palavra diz a respeito de nós que nós julgaremos os anjos. De alguma maneira, nós estaremos cooperando com Jesus nesse julgamento final. Então João vê, no versículo 12, os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, todos eles sendo chamados à ressurreição para esse julgamento. O versículo 13 diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. O versículo 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quando você volta nos versículos anteriores, você verá então a primeira ressurreição. Aquele que faz parte da primeira ressurreição, neles não tem poder a segunda morte. Porém, essa segunda ressurreição é chamada também da segunda morte. É quando os corpos são ressurretos, não para a glória, mas sim para a perdição eterna, para sofrerem eternamente distantes do Senhor. Apocalipse 20, falando a respeito da morte, diz que é nesse momento que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. A morte é o último inimigo a ser vencido. Ele será vencido até mesmo depois de Satanás. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 24. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois convém que ele reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Nós já podemos até ouvir o cântico: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Porque é nesse momento que irá se manifestar a glória de Deus, a nova Jerusalém, e o Pai se manifestará para ser tudo em todos. Então Jesus é aquele que recebeu do Pai toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, e ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E por isso,
Há um chamado de Deus para nós, para que possamos nos arrepender, para que naquele grande dia sejamos achados em pé diante do Filho do Homem. O apóstolo Paulo, pregando na cidade de Atenas, ele diz aos atenienses: Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Lembra como comecei esse vídeo dizendo que há um homem sentado no trono de Deus? O apóstolo Paulo diz isso, que Deus ele escolheu um homem, Jesus Cristo, o seu Filho, para julgar todas as nações. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1:20 que os homens são indesculpáveis. Você imagina todas as nações reunidas para esse grande julgamento, todos aqueles que não confiaram em Deus, todos aqueles que blasfemaram contra Deus, todos aqueles que não aceitaram a verdade, e de repente chegará um homem e se assentará no trono. Todos os seres humanos serão indesculpáveis naquele dia. E a mensagem de Deus para nós é que antes que chegue esse grande dia, nós precisamos de arrependimento em nossos corações. Então, a eternidade está posta diante de nós e só há duas opções: ou a vida eterna com Ele, ou a separação eterna no lago de fogo. Que Deus possa ter misericórdia da minha e da sua vida, para que nesse grande dia estejamos do lado certo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te pedir uma coisa só: compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez esse vídeo vai ajudar muito alguém que está afastado dos caminhos do Senhor a voltar à vida com Deus, alguém que não se decidiu ainda por Cristo a se render e se arrepender e crer no Evangelho. Também poste aí nas suas redes sociais e marque lá a família Lupinos, se você puder compartilhar nos WhatsApp da vida, faça isso, você será abençoado e nós também. Que Deus te abençoe e não se esqueça, você faz parte da família Lupinos.